Jesus realmente é o Senhor da sua vida? Essa pergunta é o tema da nossa mensagem de hoje, que está em Mateus capítulo 6, versículo 46. Certamente uma parábola que você já conhece ou já ouviu. A Bíblia diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, a construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, e quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela foi bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu uma grande ruína naquela casa. Essa pergunta ela é o nosso tema porque eu já falei isso aqui diversas vezes, em muitas pregações, que 9 a cada 10 pessoas aqui no nosso país se declaram cristãs. Cristãs, essa palavra cristão significa pequeno Cristo, ou seja, um imitador de Jesus. Mas eu fico pensando, será que realmente a maioria das pessoas do nosso país são imitadoras de Jesus, servas de Jesus, cristãos de verdade? Tenho para mim que não. Apesar de que só Jesus sonda as mentes e os corações. Mas pelos frutos, nós vemos que realmente a maior parte da população que se declara cristã, a gente tem dificuldade de crer na veracidade disso que está no coração das pessoas. Enfim, mas é Jesus quem sonda. Mas a reflexão que eu quero trazer para nós é o seguinte: Jesus disse que nós seríamos apenas os seus servos, aqui no versículo 46, se fizermos o que ele manda. E tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em fazer o que Jesus manda. Elas dizem, eu gosto de Jesus, eu sou filho de Deus, eu tenho uma religião, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou na igreja ali uma vez ou outra, eu sou um cristão. Mas na verdade, será que é mesmo? Porque um verdadeiro cristão obedece o que Jesus manda. E obedecer ao Senhor Jesus, queridos, não é algo pesado, penoso, não é, porque Jesus ele diz que os mandamentos dele são como um jugo suave e um fardo leve, não é algo assim pesado. Pesado é o jugo do pecado, que escraviza, que mata, que destrói famílias, mas os mandamentos de Jesus geram vida com abundância e geram vida eterna. Pois bem, Jesus, depois de fazer essa pergunta inicial, ele faz aqui uma comparação perfeita. É Jesus fazendo o que ele sempre faz, contando histórias do dia a dia com profundidade referente às coisas eternas. Aqui Jesus falou sobre construção, quando ele falou, todo mundo ali entendeu. E ele disse que quem ouve as palavras e pratica é como aquela pessoa que construiu uma casa com alicerce sobre a rocha e veio ali a inundação, veio a tempestade, veio as águas e aquela casa permaneceu de pé. Aplicando isso para a nossa vida, construir uma casa sobre a rocha dá muito mais trabalho que construir uma casa sobre areia. Gasta-se mais tempo, gasta-se mais dinheiro, gasta-se mais energia, porém a casa fica de pé quando as adversidades vêm. Isso quer dizer, aplicando para nós, que ouvir as palavras de Jesus e aplicar dá trabalho. Não é fácil. Teremos que abrir mão do nosso eu, de muitas coisas que muita gente faz, mas no final das contas, quando vierem as adversidades, quando vier o julgamento, quando vier, enfim, as ofertas do mundo, nós permaneceremos de pé, porque ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática. Agora, Jesus diz que aquele que constrói a casa sobre a areia, olha que interessante, não é aquele que não ouve a palavra de Deus, é aquele que também ouve, mas não pratica. E é nisso que, na minha opinião, é onde reside o maior problema. Talvez 9 a cada 10 pessoas do nosso país digam que é cristãs porque elas ouvem a palavra. Talvez por ir alguma vez ou outra na igreja, talvez por estar ali vendo um filme na hora da propaganda, trocar e ter ali um canal de alguém, algum líder religioso falando a palavra, ela passou ali, ficou 30 segundos, ouviu alguma coisa, enfim. Falando do nosso país, tenho para mim que talvez seja difícil a gente ter muitas pessoas que não ouviram a palavra de Deus ainda. Sei que tem, mas tenho para mim que é uma minoria. Ou seja, muitas pessoas em nosso país ouvem a palavra de Deus, mas a partir daí divide-se aquelas que ouvem e praticam, aquelas que ouvem e não praticam. Seja aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, porque se assim você for, você vai estar sendo essa casa edificada sobre a rocha que nada pode abalar você. Repito a pergunta do início: Jesus realmente é o Senhor da sua vida? Só você pode responder. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Quero construir a minha casa sobre a rocha, construir minha casa nele. Ele é o alicerce da minha vida.
Mas quem ouve as palavras do Senhor e não pratica é como essa casa que pode desmoronar a qualquer momento. Decida ser alguém que construiu a sua vida sobre a rocha. Deus abençoe.